Graça e paz, mais um dia, mais um exemplo. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho da história de um pastor congregacional, Jonathan Edwards. Ele que nasceu numa família cristã, puritana, que foi morar nos Estados Unidos. E desde cedo nós vemos Jonathan se mostrando muito dedicado aos estudos, incentivado por seu pai. Tanto é que aos 12 anos de idade, Jonathan ingressa na universidade. Aos 15 anos de idade, nós vemos o episódio da sua conversão, como algumas biografias vão mostrar. Durante a sua juventude, nós vemos um jovem dedicado em buscar a Deus e ajudar outras pessoas a buscarem a Deus. Na sua fase adulta, ele vai pastorear algumas igrejas, inclusive a do seu avô. Na igreja que era liderada por seu avô, ele levanta algumas questões, inclusive acerca da administração da ceia. E em discordância com a igreja, ele acaba sendo demitido. Mas a obra de Deus não parou por conta desse episódio. Foi aí que Jonathan, já casado e com filhos, ele decidiu fazer a obra de Deus num campo missionário com os índios americanos. Irmãos, o que podemos tirar de exemplo da vida de Jonathan? Muitas coisas, né? A dedicação, o amor, independente de qualquer coisa, né? Ele se dedicava a Deus. Tanto é que há relatos que Jonathan passava 13 horas por dia, né, preparando os seus sermões, estudando, se dedicando à obra do Senhor. E ele era uma pessoa que amava a Deus. Quando vejo o exemplo de Jonathan, eu me lembro quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, quando vai dizer lá no capítulo 2, no verso 15, que ele deveria se apresentar a Deus aprovado, como obreiro de que nada deveria se envergonhar e que manejasse bem a palavra de Deus. Só conseguimos, irmãos, esse manejar bem da palavra se nos dedicarmos à palavra, se lermos a Bíblia, né? Se mostrarmos amor, se buscarmos ao Senhor incessantemente. Eu tiro como lição da vida de Jonathan essa vida. Ele tinha família, ele tinha outras coisas, né, que ele poderia se interessar na vida dele. Ele foi teólogo, ele foi escritor, ele foi missionário, ele participou do momento de avivamento da igreja. Ele tinha uma vida, né, voltada para Deus, com muitos afazeres também. Ele tinha uma família, mas isso não impediu de Jonathan se dedicar a Deus, de amar a obra de Deus, de estar ali, né, ajudando outras pessoas a encontrarem a Deus. E aí eu questiono, irmãos, o que nós temos feito enquanto cristãos? Nós temos nos dedicado, como o exemplo de Jonathan, nos dedicado, ou temos colocado outras coisas à frente de Deus, à frente da obra de Deus? Não somente ele se dedicou, mas toda a sua família, porque na sua biografia nós vemos a sua esposa também sendo uma pessoa importante no seu ministério. Outra lição que podemos tirar da vida de Jonathan
nós temos buscado a Deus, nós temos procurado a sua palavra, nós temos lido a sua palavra, porque nós só podemos conhecer alguém se nós dedicarmos tempo, né? Se dedicarmos em conhecer, em ter intimidade, em conversar. Com Deus não é diferente. Eu vejo uma criança que se dedicou, veio de uma família de pastores, né? Seu avô era pastor, seu pai também era ministrante da palavra. Eu vejo um jovem que buscou ajudar outros jovens, porque há relatos da sua biografia que ele ajudava outros jovens a conhecer a Deus, né? Fazia acompanhamento com outros jovens. E aí eu fico a questionar, né? O que nós temos feito enquanto cristãos, né? Ele se dedicou à obra missionária no tempo oportuno de Deus. Ele estava ali, né? Indo ali para aquele público. E mesmo em meio a tantos convites para pastorear outras igrejas, ele buscou um público que de repente era esquecido, né? Para a sua época. Será que nós temos dedicado tempo para buscarmos aqueles que estão sendo esquecidos? Porque na nossa época também temos, né, pessoas que estão sendo esquecidas e cabe a nós, né, ajudarmos a encontrarem a Deus. Então, que fique em nós, né, esse desafio de nos dedicarmos a Deus, a buscarmos a Ele em Sua palavra, de olharmos para aqueles que realmente precisam da palavra de Deus. E há muitas pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor. Então que possamos neste dia olhar para o exemplo de Jonathan, né? Como uma criança, como um jovem, como um adulto, como um homem e uma mulher, né? Que dedica a sua vida a Deus, que busca a Deus e que tem o desejo de que outras pessoas conheçam a Deus. E que Deus nos abençoe. E vamos orar nesse sentido, irmãos, para que Deus nos mostre pessoas, para que Deus nos mostre a sua palavra, nos revele, né, na sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas e traga a motivação e a dedicação a Ele. Oremos. Deus, te rendemos graça e louvor neste dia, Senhor. E que possamos, Deus, nos achar, Senhor, como este homem dedicado à Tua palavra, dedicado na Tua obra, Deus. Mesmo em meio a tantas coisas, Senhor, ele buscou a fazer a Tua vontade, Senhor. Nos mostra, Deus, o que precisamos fazer. Nos mostra pessoas às quais precisamos levar a Tua palavra. Motiva o nosso coração neste dia, Deus, a Te buscar, a Te conhecer, para nos acharmos, Senhor, aprovados como obreiros, sem ter do que nos envergonhar, Senhor, como aqueles que manejam bem a palavra, Deus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.